Olá, alunos! Hoje a nossa aula será sobre um recurso conhecido como ambiguidade e duplo sentido. Então, vamos lá. A ambiguidade, ela ocorre muito em textos, muitas vezes de forma intencional e planejada, né? Como textos do tipo tirinhas, charges, que tem por intenção extrair humor, extrair uma crítica e tudo mais, né? Então, eu uso essa ambiguidade para causar esse efeito. E o leitor, ele vai conseguir perceber isso, né? Pela intenção ele vai entender essa intenção que o autor que produziu o texto teve, né? Pelo próprio contexto do texto, né? Mais à frente nós iremos ver exemplo disso aí, para poder ficar bem claro o que eu estou falando agora. Então, vamos para o conceito. A ambiguidade, ela consiste em admitir mais de um significado ou interpretação em frases, períodos ou textos, ou seja, adquirindo uma duplicidade de sentido, né? Um duplo sentido, dois entendimentos, duas interpretações. No entanto, na maioria dos casos, ao levarmos em consideração a intenção do autor que produziu o texto, o contexto linguístico e situacional, a situação ali, né, que o texto foi produzido, conseguimos compreender a real interpretação, né, captar o que realmente aquele texto quis transmitir. Então, essa ambiguidade, ela é intencional. Por isso, esse duplo sentido é causado pelo fenômeno da ambiguidade, que foi planejado já pelo autor, né, a fim de extrair humor, um estilo de linguagem, efeitos de sentido nas frases, períodos do texto. Quando isso ocorre, essa ambiguidade, ela trata-se de um recurso expressivo, né? Ela deixa o texto expressivo, dinâmico, engraçado, em que as palavras e expressões utilizadas, elas possuem diferentes interpretações, visando o humor, a ironia, a crítica. Então, olha só, para ficar mais claro o que eu estou dizendo, observe os exemplos a seguir. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Exemplo 1, né? É uma charge e há uma placa ali, ó, precisa-se de homens bombas. Muito bem. Observe que apareceram dois tipos de homens bombas, né? O bombado ali, fortão, que é o homem bomba, né? Popularmente conhecido, aquele que toma anabolizante e fica assim, inchadão, fortão. E os outros dois, né, que são os terroristas que jogam bombas e depois se explodem. Então, com essa placa aí, ela gerou um duplo sentido. Apareceram os dois tipos de homens bombas ali para a vaga, né? Mas o autor, ele usou isso intencionalmente, realmente para deixar essa charge engraçada, fazer uma crítica ali. Então, olha só. Note que a ambiguidade presente nessa charge, ela está no fato de haver dois conceitos para o termo, para a expressão homem-bomba, que pode se referir tanto aos terroristas, né, homens que jogam bombas, depois se explodem, como aqueles que tomam anabolizantes, como eu disse, já popularmente conhecidos como homens bombados, já que ficam grandes, inchados pelo efeito do produto consumido. Com isso, notamos o duplo sentido nesse texto, causado por essas duas interpretações, mas que foi intencional, porque ele quis realmente resultar no efeito de humor, né? Então, essa ambiguidade, ela foi planejada. Olha outro exemplo em que também nós temos aí uma ambiguidade planejada para extrair humor da tirinha, ó. Então, eu tenho lá a tirinha da Mônica e do Cebolinha. Então, a Mônica chega lá na casa do Cebolinha. Por que você demorou tanto? Não ouviu a campainha? Ah, o Cebolinha respondeu. Ela não funciona. Não funciona? Você devia ter batido na porta. Horas, ela não me fez nada. Então, olha só. A ambiguidade aí, ela está em onde? Onde que ela aparece? Exatamente no termo batido, nesse verbo aí, batido. Porque batido, ó, perceba que nesse segundo exemplo, né, ela também foi intencional, né, porque ela teve ela quis extrair humor, né, no leitor,
porque a palavra batido, ela adquire dois sentidos, o de violência física, de brigar, né? Ou no sentido de apenas dar murrinhos, assim, pancadas, para, né, a porta abrir. Então, como a campainha não estava funcionando, então a Mônica, não vou bater, ela não me fez nada, quer dizer, não vou brigar, não vou espancar a porta, né, violentá-la. Então, nesse sentido, né? Então, é para deixar o texto engraçadinho, né, fazer a gente rir. Até aqui nós vimos a ambiguidade como um recurso intencional. Mas, muitas vezes, essa ambiguidade, ela ocorre de forma não intencional, não planejada. Aí é um problema, porque gera, né, problemas mesmo de compreensão no texto, gera incoerências, o texto, a mensagem não fica clara, não dá para saber qual foi a real intenção do autor que escreveu aquele texto, aquela frase, o que ele quis dizer? Ele quis dizer isso ou ele quis dizer aquilo, né? Então, olha, para ficar claro, vamos observar alguns exemplos, ó. Observe as seguintes situações de frases mal redigidas, mal escritas, que causaram dificuldades na compreensão por ficarem ambíguas, com duplo sentido, né? Mas não foram intencionais. Aí que é o problema. Como nos exemplos anteriores que foram intencionais por serem textos, né, que desejam extrair humor. Então, veja bem, frase 1. Conhecia-o ainda criança. Veja bem, note, se você não está percebendo ainda, leia com atenção. Conhecia-o ainda criança. Quem era criança? Eu, o emissor da frase, o falante, eu era criança quando eu conheci a pessoa? Ou a pessoa que era uma criança quando me conheceu e eu já era um pouco mais velho. Então, ó, note que o duplo sentido está na expressão ainda criança, que possibilita duas interpretações. Olha lá, o emissor da mensagem, ou seja, aquele que transmite a mensagem, ele era criança quando conheceu alguém? Ou esse alguém, representado na frase pelo pronome o, né, conheci-o, né, o, ele, né, lá, a pessoa, era criança quando conheceu o emissor da frase, ou seja, quando conheceu quem tá ali falando, né, divulgando a mensagem. Então, olha só, assim, as duas possibilidades para uma comunicação precisa, sem duplo sentido, né, então, assim, para a pessoa realmente mostrar para mim qual a ideia que ela quis passar, ela teria que reformular essa frase, teria que escrever novamente, fazendo algumas alterações aí necessárias, para que a comunicação fique certa, precisa. Conhecia-o quando ele ainda era criança. Quando eu acrescento o pronome ele ali, fica muito claro que eu conheci a pessoa quando a pessoa era uma criança. Ou conheci-o quando eu ainda era criança, tá vendo? Então, esse acréscimo do pronome aí, ele se referindo a uma terceira pessoa, ou eu se referindo a mim, a primeira pessoa, aí deixa claro quem era a criança. Se era eu, o emissor da mensagem, aquele que fala, ou se era a pessoa a qual eu estou me referindo, né? Frase 2. Deputado fala sobre corrupção na televisão. Opa! Perceba que a expressão na televisão é ambígua. Por quê? Quando eu digo deputado fala sobre corrupção na televisão, me possibilita duas interpretações. O deputado está lá, num programa de televisão, sendo entrevistado e falando sobre o assunto da corrupção, ou o deputado está falando sobre a corrupção que ocorre nesse meio ali, televisivo, né? Nos bastidores, ali naquele meio profissional. Então, olha só, não se sabe se o deputado vai falar da corrupção que ocorre na televisão, isto é, nos bastidores, ali naquele ambiente ali de trabalho, ou vai apenas usar a televisão como um veículo de comunicação para poder falar do assunto corrupção. Então, ficou mal formulada essa frase e causou problemas, né, na coerência gerado pela ambiguidade, pelo duplo sentido, porque toda vez que eu escrevo uma frase que ela me dá margem para dois entendimentos e não for intencional, como nos textos de recursos gráficos, né, que eu digo, as tirinhas, as charges, aí há um problema no português mesmo que precisa ser resolvido.
Então, olha lá, assim caberia uma correção à frase, havendo duas possibilidades. Então, o que eu poderia fazer? Melhorar isso aí. Deputado fala na televisão sobre corrupção. Quando eu falo sobre, ele fala sobre o assunto. Quem fala sobre algo. Então, agora ficou claro que ele está lá usando a televisão como veículo para falar sobre o assunto. Agora, deputado fala de corrupção que ocorre na televisão. Então, olha lá, ficou muito claro que ocorre lá, naquele meio lá, né? Então, agora sim ficou bem especificado. Terceira, essa frase 3, ela está muito ambígua mesmo, ó. Ciúme da mulher leva marido ao suicídio. A frase está ambígua porque não se sabe o que levou o marido ao suicídio. Se foi o ciúme que ele sentia da mulher, que era absurdo, ele sentia tantos ciúmes que ele não se suportou e ele acabou se matando, se suicidou, ou se a mulher era tão ciumenta, atormentava tanto esse homem que ele não aguentou e se matou. Tava aguentando, queria ficar livre da mulher. Então, olha, o ciúme que ele sentia da mulher ou o ciúme que a mulher sentia dele. Então, vamos lá. Para que não haja ambiguidade nessa frase, podemos reescrevê-la das seguintes maneiras. O ciúme que o marido sentia pela mulher levou-o ao suicídio. Então, ficou muito claro, ó, ciúmes que o marido sentia pela mulher. Então, ele que era o ciumento. Mulher ciumenta levou o marido ao suicídio. Então, na segunda opção, ficou muito claro que ela que era a ciumenta, ela que tinha ciúmes, não ele. Está vendo? Então, a conclusão que eu chego é o quê? Que a ambiguidade, ela é um recurso muito utilizado, muitas vezes de forma planejada, intencional, quando tem, por finalidade, extrair humor, fazer uma crítica, como nos exemplos que eu dei da tirinha, da charge, aí sim, para fazer o leitor, captar a mensagem ali, entender essa ambiguidade, esse duplo sentido que gerou esse humor. Mas quando ela não é intencional, nós temos que tentar evitá-la. E para evitar, nós quando escrevemos um texto, nós devemos ler novamente, prestar atenção nas frases, períodos elaborados por nós, para ver se não há uma duplicidade de sentido, se a pessoa que lê, ela vai entender realmente qual foi a ideia que eu quis passar, Porque se houver isso, eu tenho que jeito que eu posso reescrever, melhorar? Ou eu acrescento, uma palavra, um pronome, como eu fiz lá, Acrescentei o ele ou o eu, ficou bem específico quem que era a criança. Ou eu desloco uma palavra, que tá no começo, eu ponho no final, não sei, aí vai depender. Eu tenho que reformular de uma forma que fique claro o que eu quis dizer. Então, a ambiguidade, ela consiste nisso, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.